Continuando então a leitura do livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 3. A comunidade da perversão moral. Embora não pudéssemos ver Mauro e o seu adversário, que seguiram por ignorada região, o irmão Anacleto conduziu-nos com segurança para o perímetro fora da cidade, em vasta área pantanosa e sombria, que certamente conhecia e de onde recendiam odores pútridos e uma gritaria enfrene enchia a noite com blasfêmias, expressões chulas e sórdidas, gargalhadas estentóricas, movimentação agitada. O cuidadoso guia advertiu-nos que estávamos adentrando em uma comunidade totalmente dedicada à perversão sexual, dirigida por implacáveis sicários da humanidade, que ali reuniam o deboche e a degradação, o cinismo, a rudeza do trato, onde encontravam inspiração muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes na área da mórbida comunicação social, da literatura doentia, da arte escabrosa para os seus espetáculos de hediondez e de degeneração moral. Reduto imenso, criado pelas emanações morfíficas das próprias criaturas da Terra, que para lá seguiam por imantação magnética opcional, quando parcialmente desprendidas pelo sono físico, constituíam um sorvedouro de paixões primárias, que no passado destruíram culturas e civilizações, qual está acontecendo no presente com grande parte da nossa sociedade. Então, o que ele está descrevendo? Um lugar físico, onde existe um lugar na dimensão espiritual, onde existe toda essa emanação mórbida, sexual, pervertida. Para lá se encaminham, além dos espíritos desencarnados, os encarnados durante o sono, aumentando então a densidade desse lugar que se espalha por toda a sociedade. Cabe então, meus amigos, a cada um de nós sabermos se nós vamos nos vincular a essas vibrações ou não. Continuando. Quando irrompem o deboche, a insensatez, o desvario do sexo e dos compromissos morais nos agrupamentos sociais, a ética, a cultura, a civilização tombam no desalinho, avançando para o descalabro e a servidão. Tem sido assim através dos tempos e, por enquanto, ainda parece que desmoronará por algum tempo, até quando o ser humano se resolva por absorver os compromissos elevados, os deveres dignificadores da vida em pauta nas suas existências. A consciência de si mesmo, a responsabilidade perante o seu próximo e a mãe natureza nunca devem sair da linha de conduta humana, pois que nisso residem as aspirações máximas do espírito para a conquista da beleza e da plenitude. Torna-se-me muito difícil descrever o local e o ambiente de festiva degradação com as suas personagens, participantes que, exaltados, formavam a grande massa deambulante e movimentada em todos os lados. Meus amigos, que leem esse livro comigo, pela descrição que ele fez da situação do sacerdote, nós podemos imaginar o que é aí nesse lugar. Dá para imaginar, tanto que ele não vai nem descrever detalhadamente. Continuando a explicação do nosso Filomeno de Miranda. A tonalidade avermelhada da iluminação que se fazia recordar os archotes fumegantes do passado, colocados em furnas sombrias para as clarear, produzia um aspecto terrificante no ambiente que fervilhava de espíritos de ambos os lados da vida em infrene orgia de alucinados. Então, espíritos desencarnados e espíritos em liberdade durante o sono lá estavam. Podia-se perceber que espíritos vitimados por graves alterações e mutilações no perispírito misturavam-se à malta desenfreada na exaltação do sexo das suas mais sórdidas expressões. Figuras estranhas, com aspecto semelhante a antigos seres mitológicos do panteão greco-romano,
confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes em complexas simbioses de vampirismo, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos que faziam recordar os carnavais da terra. Porém, apresentando formatos de órgãos sexuais disformes e chocantes, exibindo cenas de terrível horror, espetáculos de grosseria, manifestação da libido, nos quais se mesclavam apresentações de conúbios sexuais entre animais e seres humanos, deformados sob o aplauso descontrolado de massa desnorteada. Decorando os peculiares veículos, homens e mulheres se apresentavam com aspecto de cortesãos que ficavam célebres pela baixeza de caráter, exibindo-se de maneira servil, provocando galhofas de uns e desejo em outros uma terrível mescla de animalidade soez. Aquele circo de hediondez apresentava em cada momento novos e agressivos quadros, enquanto se exibiam sessões de sexo grupal ao som de música estridente, desconcertante, que mais assolava os apetites insaciáveis dos comensais da loucura. O antro asqueroso dava-me a ideia do ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da terra que ainda não atingiram aquele nível de vileza, mas que dele se vem aproximando, especialmente durante a apresentação de alguns dos turbulentos e torpes desfiles de carnaval. Sim, era naquela região que se inspiravam muitos multiplicadores de opinião, que ainda insistem na liberação total dos costumes fis, como se já não bastasse o sexo explícito e vulgar, a violência absurda, a agressividade sem limites, a luxúria desmedida, o cinismo doentio, o furto desbragado, o desrespeito a tudo quanto constitui a dignidade humana, descendo a níveis já insuportáveis. De quando em quando, aparentando a postura de guardadores da comunidade horripilante, verdadeiros espectros humanos semi-abetados, conduzindo mastins de grande porte, vigiavam a população contra a qual atiçavam os ferozes animais. Telepaticamente, o nobre mentor advertiu-nos para que mantivéssemos cuidados especiais com o pensamento elevado ao supremo amor, sem criticar ou observações descaridosas em relação ao que víamos, a fim de não sermos surpreendidos por esses vigias terrificantes. O que ele está dizendo? Se esses observadores, espíritos elevados, começam a comentar a situação, eles se vinculam a essas vibrações e podem sofrer consequências. Então é preciso assistir a tudo de modo frio, sem emitir comentários, sem criticar qualquer coisa, para que a gente não se vincule, que isso nos sirva de lição para a nossa vida física. O que a gente vê e comenta, isso também nos envolve. Continuando a nossa leitura. Num dos quadros dantescos, pudemos defrontar diversos espíritos reencarnados, que seguiam jugulados aos seus algozes, presos a coleiras, como se fossem felinos esfaimados, babando, ante o espetáculo que lhes aguçava os instintos grosseiros. Então, durante o sono, espíritos são levados para lá. Cada um de nós está sujeito a isso. Tudo depende da nossa frequência mental. Tudo depende do que a gente pensa, como pensa. O que nós vemos nas nossas distrações. Que tipo de filmes nós vemos, que tipo de livro nós lemos. São essas as iscas para nos levarem para essas situações. Vamos continuar. Entre outros, encontrava-se o Mauro, com o seu sicário, o sacerdote, que dele escarnecia e o amedrontava, enquanto, debatendo-se para libertar-se da retenção e atirar-se no vulcão de asquerosa sensualidade, urrava em deplorável aspecto. Observamos que crianças despidas em atitudes obscenas
Decoravam o carro erótico, gritando e movimentando-se sensualmente, inspirando mais compaixão do que outro qualquer sentimento. Eu quero observar que, na verdade, não são crianças. Espíritos de crianças são recolhidos imediatamente. São espíritos adultos que se mostram como crianças para acicatar a mente dessas pessoas, certo? Que fique claro que não são crianças. Acurando, porém, a visão, surpreendemos-nos ao constatar que se tratavam de anões cínicos, apresentando-se como criaturas infantis. Foi o que eu acabei de dizer, não é? Antes da leitura eu falei a vocês. Na verdade, não são crianças, são espíritos que se mostram como crianças. Assim, despertando os viciados em pedofilia a terem mais acicatados os seus impulsos grosseiros. A bacante, com suas aberrações, alongou-se na sucessão de horas, até quando os primeiros raios do amanhecer penetraram a névoa densa, fazendo diminuir o desfile horrendo, e a movimentação foi desaparecendo, até ficar o ambiente com a sua pesada psicosfera pestífera, quase vazio, exceção feita aos vigilantes e seus animais em contínua atividade. A esdrúxula sociedade ali residente seguiu no rumo das suas furnas mansardas a fim de continuar na exorbitância dos sentidos torpes, terminado o desfile que se repetia todas as noites. O irmão Anacleto convidou-nos mentalmente a segui-lo, afastando-nos tão discretamente quanto nos adentramos ao dédalo infernal, aturdidos de algo asfixiados, até nos acercarmos de formosa praia, que se dourava de luz solar e recebia os primeiros raios do astro-rei, como bênção de luz após a noite ensombrada no reduto em que estivéramos. O odor do haloplâncton que vinha do mar renovava-nos tanto quanto o prana da natureza, em bênçãos de vitalização, restaurávamos as forças momentaneamente alquebradas pelos fluidos morbodosos da comunidade em perversão. Sem que enunciássemos alguma interrogação, embora o grande número delas bailasse na mente, o mentor gentil, utilizando-se da beleza natural do dia em começo, esclareceu. O recinto infeliz onde estivemos é mantido e dirigido por alguns verdugos da humanidade, que se nutrem dos pensamentos perversos e lúbricos dos seres humanos, que sustentam dessa forma a estranha coletividade que ali se homizia, e que, longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, desencarna-se no mundo físico, fazendo as imagens das experiências vivenciadas, procurando materializá-las posteriormente entre as demais criaturas. Muitos desses espíritos, agora no corpo físico, são encontrados no mundo físico realizando espetáculos chocantes, vivendo em verdadeiras tribos de promiscuidade primitiva, vestindo-se e assumindo posturas caricatas e ridículas que se não conseguem libertar facilmente. Tornam-se, assim, representantes do curioso país espiritual de onde procedem e, telementalizados pelo que lá ficaram, fazem-se verdadeiros propagandistas da orgia despudorada, tentando arrebanhar mais vítimas para a bacanal da extravagância. Então, o que ele está dizendo? São seres encarnados que são telementalizados, ou seja, eles são movidos mentalmente pelo que manda o espírito desencarnado, que se liga na mentalidade dele e faz dele um marionete encarnado. Continuando. Após uma breve reflexão, deu prosseguimento. Não são poucos os indivíduos que sentem a atração para o mal, para o vício, para as tendências ancestrais e permanecem receosos, vivendo o claro escuro da decisão a tomar. Subitamente, porém, enveredam pelos escusos caminhos da morbidez, do escândalo, assumindo comportamentos que envilecem em atitude de desrespeito aos valores morais e sociais vigentes, logo transformando-se em líderes e modelos singulares. Invariavelmente, são arrebanhados por esses representantes perversos que lhes influenciam a conduta,
demonstrando-lhes a necessidade de serem assumidos exteriormente os conflitos e torpezas interiores, a fim de experienciarem a liberdade e o direito de viver conforme lhes apraz. Demonstram uma alegria que estão longe de possuir, um cinismo que, em verdade, é a máscara que esconde as aflições quase insuportáveis que os transtornam, porém, insensatamente, vinculando-se a esses campeões do desequilíbrio, tombam-lhe nas redes bem urdidas do prazer, não conseguindo desvincular-se deles com facilidade. Somente através das dores excruciantes, das enfermidades dilaceradoras, das angústias morais que os assaltam é que, encontrando orientação e compaixão, libertam-se das amarras fortes do mal em predomínio. A grande maioria, porém, desencarna durante esse comportamento doentio e quase todos são arrastados para o sórdido campo da luxúria, sofrendo por decênios, ou mesmo séculos, até o momento em que buscam renovação e são socorridos por especialistas em libertação, que periodicamente visitam esses lugares de horror e de sofrimento irracional. Novamente silenciou, tomado de imensa ternura, acompanhada de compaixão, deu prosseguimento. A mente é sempre a construtora da vida, oferecendo a energia com a qual são condensados os anseios e as necessidades de todas as criaturas. O sexo, por sua vez, porque carregado de sensações e de emoções, quando vilipendiado, exercido com ignorância das suas sagradas funções, transforma-se em geratriz de tormentos que dão curso a outros vícios e alucinações, empurrando as suas vítimas para as drogas, o álcool, o tabaco, a mentira, a traição, a infâmia e todo um séquito de misérias morais que entorpecem os sentimentos e escurecem a razão. Enquanto não houver um programa educativo baseado nas nobres finalidades da existência humana, cujo objetivo essencial é o progresso intelecto-moral e não a utilização do corpo para o prazer e a leviandade, permanecerão equivocados os valores éticos, sendo utilizados pelo egoísmo para o gozo e a insensatez. Vive-se na Terra, na atualidade, a exorbitância da lubricidade, da pornografia, da exibição das formas físicas direcionadas para o comércio da lascívia e da exploração. A morte, porém, que a ninguém poupa, ao desvestir da carne os equivocados, abre-lhes a cortina da realidade. E todos se dão conta do alto significado da vida física, do respeito que merece dos aprendizes da evolução. Por enquanto, somente nos cabem as atitudes de compaixão, de solidariedade, de compreensão e de amor, porque os irmãos anestesiados pelo prazer, inconscientes do que lhes ocorre, aguardam ajuda e orientação fraternal para despertarem para a verdadeira alegria de viver. Nesse empreendimento, incluímos também os companheiros desencarnados, que com eles se encharcam de sensações doentias. Chegará o momento adequado. Todos nós deveremos empenhar por apressá-lo, quando luzir o pensamento de Jesus nas consciências humanas, em que o ser humano, homem e mulher, compreenderão que o sexo existe para fomentar a vida e procriar, amparado por emoções enobrecedoras do intercâmbio de energias revigorantes, e não para o banquete asselvajado dos instintos das sensações, desbordando em crimes e destruição da vida. Que possamos contribuir em favor desse momento, edificando-nos no bem e preservando-nos interiormente das ciladas do mal e das tentações perturbadoras. Calou-se o nobre amigo, deixando-nos a refletir. O dia lucuciano, ou seja, com magnificente abundância, estuava em festival de bênçãos, demonstrando a vitória da luz sobre a treva, infundindo-nos a confiança e a coragem para a luta. Então, meus amigos, que fique sempre claro, o sexo não é proibido, o sexo foi feito por Deus. É para o nosso bem-estar e progresso. O que é errado é fazer do sexo o crime, fazer do sexo aviltado, não é verdade? Essa é a grande diferença. Não é verdade?
existem alimentos maravilhosos, mas não é por isso que nós vamos comer uma tonelada dele, não é verdade? Não é por isso que a gente vai se lambuzar de sorvete. Sorvete é ótimo, mas na quantidade certa e no momento certo. O sexo é a mesma coisa. Por hoje ficamos por aqui, espero que estejam gostando. Aguardo a todos no capítulo seguinte. Abraços!